Tudo certo aí? Ainda não, Nadinha. Aí sim, agora apareceu aqui embaixo. Tudo certo aí. Agora tudo certo. Deixa eu compartilhar. Olha aí. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Maravilha. Pessoal, vamos chegando. A Branca está assistindo. Branca, boa noite, Branca. A Jana Nones dando boa noite pra gente. Boa noite, Jana. Muito bom. O boa noite da Branca também acabou de chegar. A Sueli, Tioco está sempre assistindo. A Neuza. O nosso pessoal aí. Isso aí, gente. Muito bom. Essa noite Fer Arial frio. também Oi, dando Fer. boa noite. Tudo bem? A Isa. Também. Seu Antônio lá de Paranavaí, boa Mais noite. uma noite com aprendizado. É isso aí. A Lilian Plastina também está por aqui. Lilian. A querida Marlene Marchiori também. A Lilian disse que está no trânsito. Ah, é? Cuidado. Cuidado aí, Lilian. Ó, boa noite da Sueli, da Neuza Balduino também, chegando. A Daniele Barzon está assistindo. Boa noite, Dani. A Isa dizendo que tá com saudades, a gente também, viu? Legal, é verdade. A Marley Marchiori noite, também Marley. já chegou por aqui. Maravilha, Muito gente. bom. Enquanto isso, pessoal, vamos lá compartilhar o link da live no perfil de vocês para que mais pessoas possam estar assistindo ao vivo a nossa live. Não se esqueçam também de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Dr. Milton CR Medeiros. Pode também copiar o link dos vídeos, mandar para os amigos pelo WhatsApp. Tudo isso é válido. Notícia boa tem que ser espalhada. Informação de qualidade, então, nem se fala, né? Isso aí. Deixa eu Legal. ver quem mais. A O Branca Fer, dizendo que o tá com Fer- saudade das lives. Legal, o Fer e a Mila. Boa noite. A Branca está se recuperando. É. Logo, logo vai estar inteirona de novo. Vamos ver aqui. O pessoal tá chegando. Tá Ó. A chegando. Thelma, né? A Dalila. Prima da lá de Colorado. Abraço, prima. Legal, legal. Olha A só. Luana também Oi, acabou de Luazinha. entrar, a cunhada. Tudo bem, Lu? E a Jana já tá Marcando o pessoal. pessoas, é isso aí. Gosto disso, hein, Jana? Olha. A Rose. Rose. A Rose Sequinel, nosso amigo Klaus. Um beijão pra vocês, amigos queridos. É isso aí. Deixa eu ver quem mais. A Daniele tá marcando. A Mini. Olha a Natália assistindo. Boa noite, Natália Natália. Gomes, a Jane, Zanata Jane, também. querida. É isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa. O tema de hoje é interessante e é muito bom que vocês acompanhem. Vai ser uma live tranquila. Eu quero mais observar as perguntas de vocês, porque vai ser assim uma sequência de lives. A Daniele perguntando se você sarou. Dani, sarei. Foi uma apendicite, mas foi operada rapidamente e eu já fiquei bom. Rapidinho eu já estava com a vida normal novamente. Tá tudo tranquilo. Um Superman. É, Você recuperou a rapidamente, recuperação né? foi bem rápida. A Ivone, boa noite, Ivone, querida. Boa noite, Ivone. A Meire Neide Neide Gomes Gomes. também, dando boa noite Boa pra noite, gente. Meire, legal. Natália Gomes também. Isso aí, pessoal, nosso pessoalzinho aí assistindo. Isso. Legal, gente.
Acho que já dá para começar a falar um pouquinho, né? Lecir Martins, boa noite, Lecir, seja bem-vinda. Então, a gente vai... Olha, a dona Maria Arial, esposa do seu Oswaldo Arial, pessoal, gente boa demais. Boa noite. Então, a gente vai dar continuidade, né? Então, nós paramos um pouquinho no mês de julho, e agora em agosto, então... Boa noite, Vânia, lá de Londrina. Agora a gente vai dar continuidade, então, no projeto SEDE, né? O S de sono, que a gente já explorou bastante em várias lives, E de exercício físico, do qual nós falamos muito, dieta, que nós exploramos bastantão, e o último E é o do estresse. Então, nós vamos fazer ali uma série de lives sobre estresse, sobre diversos aspectos do estresse, tá? Então, nós não vamos esgotar o assunto hoje. Nós vamos hoje falar basicamente o que é o estresse, vamos ver quais são as dúvidas que vocês têm. Na outra segunda, a gente vai falar sobre síndrome de burnout, que é muito interessante. As pessoas precisam começar a conhecer essa síndrome, porque muitas pessoas sofrem dela e nem sabem. E vamos elaborando mais temas relacionados ao estresse ao longo dos próximos meses, aí, tá bom? Então, hoje a gente vai falar basicamente do estresse, né? Quando a gente fala de estresse, nem sempre é coisa ruim. O estresse agudo, por exemplo, é um estresse importante para a sobrevivência. Então, se nós pensarmos em termos de evolução, o estresse agudo, esse sistema de estresse, ele foi de extrema importância para que o ser humano prosperasse. O estresse agudo produz aquelas alterações imediatas quando nós estamos diante de um perigo. Então, é aquela situação, vamos imaginar lá um caçador-coletor na savana africana e de repente ele está frente a frente com um leão. Então, o organismo dele precisa se preparar para a luta ou para a fuga. Então, é um mecanismo do estresse. Então, quando ele observa aquele leão, rapidamente ele manda impulso, o córtex cerebral manda impulso para o hipotálamo, que libera a substância que vai atuar na hipófise, que libera hormônio que vai atuar lá nas nossas glândulas suprarrenais. E lá serão liberados adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Quando isso acontece, em questão de milissegundos, o organismo muda. Aquela sensação de susto, de medo agudo, que certamente todos já apresentaram. Então tem a palidez cutânea, a dilatação pupilar. Por quê? Dilatação pupilar para você fixar direitinho o olho no objeto de ameaça. A palidez cutânea porque o organismo desvia o sangue da pele para estruturas mais necessárias naquele momento, como por exemplo músculos, que o indivíduo vai usar para a luta ou para a fuga. Tem o aumento da frequência cardíaca, a respiração fica rápida. Por quê? Para melhorar a oxigenação cerebral, para melhorar a distribuição de sangue para os músculos, para o cérebro, para o indivíduo tomar a decisão rápida. Enfim, são mudanças extremas para uma reação imediata. E dessa forma aumenta a chance de escapar daquele perigo, ou de lutar contra aquele perigo e sair vencedor. Então, esse estresse agudo, ele foi benéfico ao longo da evolução humana, mas esse estresse agudo ainda hoje a gente utiliza eventualmente, né? Todos nós podemos passar por uma situação de perigo e teremos esse sistema ativado de imediato, certo? Então, o estresse agudo, ele é interessante. Então, nem todo estresse é ruim. Agora, o estresse crônico, esse sim é o que produz as doenças. E é sobre esse que a gente vai falar
né, daqui para frente, as lives sobre estresse, é estresse crônico. E como se faz esse estresse crônico? Então eu já vou falar para vocês sobre isso. Meu amor, entrou bastante gente aí, tem uns boa noites. Pois é, tô vendo aqui, ó, a Mone Lima, a Mônica, minha amiga, tá por aqui, mas é que alguns que entram na sua tela não aparecem para mim, né? Então fica complicado aqui eu dar uma boa noite porque eu não tô vendo, mas eu tô vendo aqui também o Jefferson e a Mara dando boa noite pra gente também. Aí o restante, acho que eu vi Delmo, O Dr. Delmo. Dr. Delmo Sim, também por aqui, ó, a Regina Takashima. Legal. Vou começar a olhar do teu aqui, da tua tela, porque o meu tá com um delay grande. Mas Sim. será que é porque você está vendo na sua página e não Provavelmente, isso. Nós estamos aqui, o pessoal tá Ó, o Marcelo tá entrou, maravilha, Marcelo abraço. Gino de Colorado. Que legal. Boa noite. Então tá. Então, o que interessa pra gente é o estresse crônico, é esse que está relacionado a doenças. Como o estresse é um processo de adaptação orgânica, o estresse crônico não deixa de ser um processo de adaptação, mas é uma adaptação a um estímulo estressor recorrente e prolongado. Então, por exemplo, vamos imaginar alguém que trabalhe num ambiente muito ruim, um trabalho em que ele tem dificuldade de relacionamento com os colegas, tem lá um chefe abusivo que põe uma pressão enorme, e todo dia de manhã o indivíduo acorda e tem que ir trabalhar naquele lugar. Bom, ele acorda e o organismo já tem que começar a se adaptar aí para um lugar que ele não gosta. Daquela mesma forma, quando se vê o leão na savana, frente a frente, só que em uma intensidade menor. Então, ele vai ter o aumento do cortisol, o aumento da adrenalina, só que não naquela intensidade forte. Então, ele vai trabalhando, ele vai aguentando. Então, esse estresse, ele vai persistindo. E o estresse, ele tem 3 fases. O estresse, ele tem a fase de alarme, que é aquele estresse que eu falei, né, agudo. Tem a fase de resistência, que é uma fase em que o organismo vai se adaptando. O fator estressor está ali, mas o organismo vai se adaptando com a liberação do cortisol, da noradrenalina, e o indivíduo vai, por exemplo, trabalhando naquele ambiente não adequado. E depois dessa fase de resistência, vem a fase de exaustão. Então, se o indivíduo continuar por muito tempo nesse ambiente tão ruim, que faz com que ele fique com o organismo tão alterado, com aumento de cortisol o tempo todo, de adrenalina o tempo todo, então ele entra na fase de exaustão. Essa fase de exaustão, então, é quando o organismo entra em colapso e as doenças começam a chegar, né? Então, o estresse crônico, o indivíduo está nessa fase de resistência e, infelizmente, ele vai evoluir para a fase de exaustão. Então, vocês vejam como é complicado, né? Então, é assim que funciona o estresse crônico. Então, o estresse é uma palavra muito usada no cotidiano, mas, na verdade, a maior parte das pessoas entendem superficialmente sobre isso. E isso vai mudar com vocês que estão aqui acompanhando o Projeto Sede e que vão acompanhar essas lives sequenciais. Vocês vão entender muito bem sobre estresse e esse é o primeiro passo para que você possa começar a combater o estresse. Esse é o objetivo principal, né? E esse estresse ele não vem só de um ambiente de trabalho ruim, né? Vocês podem imaginar que as discussões frequentes que as pessoas têm, a falta de paciência no trânsito, o fato de ficar remoendo acontecimentos ruins do passado, isso é terrível, né? Eu particularmente conheço pacientes assim que sofrem demais por coisas que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás. E ele sofre, ele remói, ele sofre com aquilo como se tivesse acontecido hoje.
Então, quando ele faz isso, o que ele faz com o próprio organismo? Aumento de cortisol, aumento de adrenalina. E aí o organismo vai se desequilibrando. Né? Você imagina que um aumento de adrenalina diariamente vai fazer vasoconstricção arterial e fazer a pressão aumentar. Então o indivíduo pode se tornar hipertenso. Esse cortisol excessivo, ele aumenta a resistência da célula à glicose. Então vai predispor ao diabetes. Esse cortisol excessivo do estresse diário, ele desequilibra o microbioma intestinal. Isso é terrível, porque ele vai aumentar a permeabilidade intestinal. Isso está relacionado ao aumento da inflamação crônica subclínica, que tem relação com doença de Alzheimer, por exemplo, mas também com doenças autoimunes, como esclerose múltipla, como artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto e tantas outras. Existe o aumento de chance de pegar infecção de repetição, porque o estressado com esse cortisol elevado e a desbiose que produz lá no microbioma intestinal vai diminuir a capacidade do sistema imunológico. Então, são fatores que predispõem a múltiplas doenças. Esse desequilíbrio relacionado, então, ao aumento do estresse, esse desequilíbrio do microbioma, ele interfere, então, no equilíbrio da imunidade, do sistema imunológico. Então, isso acontecendo aumenta a chance do quê? De proliferação de células cancerígenas. Então, existem muitas evidências científicas mostrando que o estresse crônico tem uma relação importante com o aparecimento de vários tipos de câncer. Então, vocês vejam que é uma coisa terrível. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde colocou o estresse, ali em 1992, já colocou o estresse como sendo o mal do século. Nós já estamos no outro século, mas eu posso dizer para vocês que o estresse continua sendo o mal do século. O estresse tem uma pitadinha, ou uma pitadona de culpa em praticamente todas as doenças orgânicas e psíquicas. Então, é um tema de extrema importância. E é justamente por isso que a gente discute bastante, né? Por isso que eu escrevi um livro sobre isso. Aliás, as lives que nós vamos fazer sobre estresse são baseadas nesse livro aqui. Estresse, o Destruidor de Vidas, já está na sua segunda edição, da editora Scortese. Quem tiver interesse, eu vou deixar depois o telefone da clínica, é só entrar em contato com o WhatsApp da Andréia. Também dá para comprar nas livrarias, ali na Livraria Curitiba, no Shopping Catuaí, em Londrina tem, dá para comprar direto da editora, mas nós temos ali uma boa quantidade de livros, se alguém tiver interesse, ele está à venda lá no consultório. E por que eu escrevi esse livro? Justamente porque eu observava no dia a dia, com os meus pacientes, que o estresse tinha um papel fundamental em todas as doenças, em todas, como um fator que piorava aquelas doenças, mas às vezes como um fator que provocou a doença. Então, a partir daí, eu achei muito interessante começar a discutir esse assunto com os pacientes e, posteriormente, acabei escrevendo o livro. Bom, o mundo de hoje, ele realmente é meio complicado, né? Ele realmente impõe uma pressão sobre as pessoas e o estresse tem uma prevalência muito alta. É uma quantidade muito grande de pessoas que se apresentam com estresse crônico, né? E você pode imaginar a pobreza, né? Porque o estresse crônico ele pode vir daquela preocupação, por exemplo, em relação à segurança alimentar. Quantas pessoas passam por isso? Que trabalham hoje para comer amanhã e que não tem certeza que vai ter comida para si e para sua família. Então, esse é um fator de estresse enorme. Em relação à violência, o estresse é muito grande,
Porque hoje a gente anda nas ruas sentindo-se totalmente inseguro. Vocês imaginam alguém que mora numa grande capital, numa cidade maior, esse é um estresse que fica ali continuamente. O indivíduo sai de casa, ele já sai assustado, ele sai com medo, ele tem que escolher os locais para onde ele pode ir, né? A desigualdade social que a gente está vendo, que é enorme, produz estresse continuamente. As pessoas conseguem às vezes um trabalho, mas precisam ter uma desenvoltura, um desempenho no trabalho fantástico, né? Porque vive sob pressão, né? As pessoas trabalham para cumprir metas, as pessoas trabalham para conseguir vencer prazos que às vezes parecem impossíveis, e as pessoas ficam ali desesperadas, tentando. Porque se você não conseguir, infelizmente, né, e o capitalismo funciona assim, tem a massa de mão de obra reserva. Então, se o indivíduo não dá conta, tem alguém desempregado que pode dar. Então, essa pressão que se sofre na parte profissional, na parte de trabalho, ela é uma causa muito importante de estresse crônico e de doenças. Inclusive, a gente já tem no Código Internacional de Doença a possibilidade do diagnóstico de síndrome de burnout, que nós vamos falar na próxima live, e nós vamos falar porque isso é muito importante. E essa síndrome de burnout, ela tem a ver com sobrecarga no trabalho. Inclusive, hoje em dia a gente pode inclusive afastar as pessoas do trabalho por síndrome de burnout, pode até ser aposentado por tempo indeterminado ou definitivamente, porque burnout é uma doença. E essa doença ela vem dessa sobrecarga existente das grandes empresas e sobre as pessoas que lá trabalham. Tá? Então, vocês vejam que não faltam motivos para que as pessoas se estressem, né? Você vê, por exemplo, também o excesso de informações que nós temos hoje. Dificilmente as pessoas ficam relaxadas, porque não param de chegar mensagens, às vezes relacionadas ao trabalho, às vezes não. Mas cada vez que chega uma mensagem, que tem ali aquele alerta eletrônico do celular, a pessoa já se sente impelida a ir lá ver o que é. E aí vai ler alguma coisa, vai receber algum recado. E, na verdade, a mente tem pouco tempo para relaxamento. Tem pouco tempo para ficar realmente em paz, para o cérebro realmente relaxar. Então, o mundo que a gente vive, realmente, ele predispõe demais ao estresse crônico, né? Hoje, começou isso nos Estados Unidos, na Europa, e aqui a gente já ouve falar bastante também, o funcionário multitarefa. O funcionário multitarefa é aquele que ganha um salário, ganha por um, mas ele trabalha por 2 ou 3. Né? O indivíduo que ele faz a função dele, mas você tem que ser multitarefa, faz um pouquinho a função daquele, um pouquinho a função daquele, né? E isso me parece mais uma jogada realmente capitalista de fazer as pessoas trabalharem mais e ganhando o mesmo tanto, né? Enfim, o mundo realmente não está fácil e é muito difícil a pessoa que consegue viver sem o estresse crônico. Então, a gente precisa conhecer muito bem sobre isso. Meu amor, Oi. Mais uns boa noites aí, sim, uns comentários. Bastante gente, o pessoal também já fazendo perguntas, fazendo também as suas colocações. A Aline Santos está dando boa noite pra gente. Aline. A Jussiene Fernandes e a Josiane Cristina Ribeiro também por aqui. Legal, a mãe tá assistindo a live também, lá de Najá. Beijo, mãe. Beijo, dona Dica. Final de semana maravilhoso aí, hein? A Lúcia Keiko também dando boa noite pra gente. A Catarina Miyuki,
a Luciana Isulac Carvalho, a Juliane Lobo também está por aqui, a Rosane da Silva Ribeiro. Oi, Rosane, também, a Viviane, minha irmã, aí tá todo mundo por lá assistindo, Carlinhos, o Davi. Povo maravilhoso. Isso, a Celeste também tá por aqui, Celeste Lourenço, a Tia Nalva também tá assistindo a live. Beijão. A Marta Tesolim, também dizendo que chegou um pouco atrasada, mas que está aqui. Deixa eu ver quem mais, olha, o Jefferson aqui, a Mara, né, fazendo uma colocação, deixa eu ver, perguntas. A Cristina Kimmel entrou. Isso, ali, o Eleutério também apareceu por aqui, Cristina Kimmel. Né? A Dona Maria Borrasca. Isso, a Ana Cristina. Outra pessoa antes aqui. A Sheila Balbo também lá querida, de Nova Esperança. Legal, isso. Gente. Legal. Exatamente. Agora vamos guardar aí as perguntas, isso, né? A gente vai falar mais um pouquinho, mas eu quero ver as perguntas até para eu elaborar os próximos temas aí sobre o estresse, baseado nas dúvidas que vocês têm. Exato. Bom, uma coisa muito importante é que as pessoas têm resistência diferentes para fatores estressores. Eu acho que todo mundo já observou isso, né? Algumas pessoas acabam tendo uma capacidade muito grande, uma resiliência muito grande para sair de situações horríveis, às vezes sem ficar uma cicatriz orgânica. Então, a gente observa isso, por exemplo, quando o indivíduo perde um ente querido, alguém muito próximo, um familiar amado. Isso é um fator de estresse absurdo, que se torna um estresse crônico. Por quê? Porque a pessoa fica lembrando daquele ente querido que morreu, lembrando com sofrimento. Então, a gente vê diferentes situações. Algumas pessoas que se mantêm no estresse crônico e não conseguem sair de forma nenhuma. E outras pessoas que vivenciam o luto, passam por um período de uma depressão reativa, mas depois saem e voltam à vida normal. Então, a capacidade de reação aos eventos estressores varia muito de pessoa para pessoa. Isso pode valer, por exemplo, para um trabalho também ruim, um ambiente de trabalho que não seja o ideal, que seja um ambiente estressante. Mas tem algumas pessoas que conseguem lidar com aquilo ali por períodos longos, sem entrar em exaustão. Outros não, outros rapidinho já sucumbem a alguma patologia. Então existe essa variabilidade individual que tem relação com múltiplos fatores. Genética, mas também o ambiente em que foi criado, né, o quanto passou por eventos estressantes na infância, por exemplo, porque isso fragiliza, né? Tem uma história de que, né, quem foi o Nietzsche que falou, né, que o que não mata me fortalece. Isso não é verdade. Na verdade, as pessoas podem passar por estresse muito grande numa determinada fase na vida e isso não fortalece ninguém. Na verdade, a pessoa pode ter a resiliência de suportar e recomeçar. Mas o que acontece é que, normalmente, esse estresse que acontece lá na infância, lá na adolescência, isso fragiliza as pessoas. Então, essas pessoas mais fragilizadas, por exemplo, uma criança que cresceu em um ambiente totalmente inadequado, um ambiente com violência, com pais alcoólatras, coisa do tipo, com dificuldade para se alimentar direito, né, com privações diversas. Então, essas crianças, elas tendem a ficar mais susceptíveis ao estresse, elas ficam mais sensíveis aos fatores estressantes. Então, essas pessoas, elas têm uma chance maior de sucumbirem ao estresse crônico. Por outro lado, aquela pessoa, aquela criança que cresceu num lar bem estruturado, que não sofreu nenhuma privação, que tem sempre o apoio da família,
Então, essa é uma criança que se torna um jovem, um adulto, com uma estrutura psíquica muito mais firme e com uma capacidade muito maior de resiliência para passar pelos eventos estressantes e não ficar com uma marca, né? Uma marca indelével, que normalmente é a marca de alguma doença orgânica. Tá? Então, existe essa variabilidade em relação à resistência ao estresse crônico. Tenho certeza que todos vocês já notaram essa particularidade em pessoas diferentes. Né? Uma outra coisa muito importante que eu já vou emendar aqui, que a Meire Pegorer está escrevendo aqui, eu estou vendo, em relação à pandemia. A pandemia, muito bem lembrado, Meire, muito legal. A pandemia ela foi um fator de estresse extremo. E tem várias pesquisas aparecendo, algumas evidências científicas já mostrando que, por exemplo, muitas pessoas, principalmente idosas, que tinham lá já um declínio cognitivo que estava sob controle, a partir daquele momento da pandemia, do isolamento social, essas pessoas pararam de se socializar, elas ficaram presas em casa sem observar, sem ter contato com familiares pessoalmente, né? Era só por WhatsApp, por vídeo. E essas pessoas, elas acabaram entrando num estresse grande, e esse estresse extremo, ele acelerou o processo de declínio cognitivo. Vejam bem. E aí essas pessoas, esses idosos que estavam lá com uma coisa chamada comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, que é um distúrbio de memória, mas que permite a vida praticamente normal, acabaram convertendo para a doença de Alzheimer. Então, o estresse crônico produzido pela pandemia realmente foi extremamente importante. Esse estresse crônico intenso levou muita gente à depressão, ao transtorno de ansiedade. Realmente, a pandemia foi um baita de um fator estressor. E foi um estresse crônico, né? Porque foram aí 3 anos de terror. Né? Depois as coisas começaram a clarear um pouquinho mais. Então, muito bem lembrado. Então, vocês vejam que esse estresse crônico ele acontece pelas atividades normais do cotidiano, como trabalhar, por exemplo, como governos horríveis sucessivamente que transformaram o nosso país num lugar difícil de se viver, mas também por coisas que acontecem rapidamente, como, por exemplo, uma pandemia de coronavírus. Né? É isso. Bom, meu amor, quer falar alguma coisinha que depois eu já vou dar uma concluída aqui. Assim, algumas pessoas também, né, estão participando, contando um pouquinho de si, falando das suas experiências, né, dos casos de estresse. E muita gente aqui também assistindo a nossa live, né, dando boa noite, como a Cláudia Salvador, o Alex Rezende, que hoje está lá em Uberlândia assistindo a gente. Alex, meu querido amigo, legal. Isso, a Josiane Aparecida, né? Deixa eu ver. Josiane, abraço. Mais... Josiane, eu vi ela escrever, eu estou assistindo aqui. Isso, a Tereza Bertoni também, Oi, Tereza, dando boa noite pra gente, dizendo que está assistindo, a Luciana Botari, oi, Luciana. A Deise Júlio também, que tem uma colocação aqui para fazer depois, a Maria Zalete também assistindo, Zalete, né? Sim. A Meire que falou sobre a pandemia e a Fabiana Bombés também, minha Fabiana, companheira legal. Aí de trabalho, legal. Também por aqui. Então é o seguinte, depois nós vamos já para as perguntas. Nas lives posteriores a gente vai falar, né? E vai ter uma fase de live em que a gente vai falar dos fatores que combatem o estresse. O que a gente deve fazer para lidar com o estresse? Existem alguns fatores que nos protegem, sim, né? E a gente vai falar depois de um por um, né? É tudo baseado no livro, nesse meu livro aqui.
Mas basicamente, no livro eu coloco 5 fatores importantes para o combate ao estresse, tá? Eu só vou citar aqui porque nós vamos discutir isso minuciosamente no futuro. Mas a primeira coisa é a concentração plena no agora, né? A importância de desenvolver a capacidade de se concentrar plenamente no agora, no que está fazendo, né? Porque senão fica aquele excesso de futuro, aquela preocupação excessiva com o que vai acontecer adiante, e o presente passa que a gente nem percebe. E essa falta da concentração plena do agora tira a nossa eficácia naquilo que nós estamos fazendo. Então, quando você está aqui, precisa estar aqui e não lá, porque você está aqui, né? Ou o excesso de passado, em que você fica remoendo situações antigas que não podem mais ser mudadas, mas que podem sim mudar a sua fisiologia cerebral e orgânica, para pior, te predispondo a múltiplas doenças, né? Então, concentração plena no agora é fundamental, a gente vai falar sobre isso. Atividade física, sempre, né, gente? Atividade física é um fator extremamente importante contra o estresse crônico. Inclusive, existem algumas evidências científicas de que mesmo que o indivíduo seja estressado cronicamente, mas se ele pratica atividade física regularmente, a chance dele vir a ter doenças diminui grandemente. A atividade física é um baita fator protetor. Terceiro, desenvolver através da prática, do treinamento, a capacidade de observar e valorizar as pequenas coisas boas que acontecem ao longo de um dia. Mudar aquela tendência natural que nós temos de hipervalorizar o que é ruim e dar pouco valor às coisinhas simples e boas que acontecem. Então, a gente tem que inverter isso, né? Tem que começar a ser capaz de observar coisas simples, que são agradáveis, que são boas. Isso é importante, né? Por exemplo, eu também vi a Érica dançando, e é isso aí, Branca, né? Aquilo ali foi um momento maravilhoso, né? Um momento em que ela estava ali presente, ela estava concentrada só na música, dançando e cantando, e que eu tô rouca. Então é isso, né? É um momento em que se vive de forma presente, né? Naquela hora a Érica estava longe de qualquer estresse, porque ela não estava lembrando de problemas e nem estava preocupada com o que ia acontecer no dia seguinte, que ela ia ter responsabilidades no trabalho ou algum problema pessoal para resolver, não. Ela estava plena naquele momento ali, né? E estava valorizando um momento que parece simples. Ali era a junção da família. Exato. As pessoas que ela amava estavam todas ali próximas então aquilo foi muito valorizado. Então isso é uma ótima forma de combate ao estresse. 4, desenvolver postura desafiadora diante de problemas. Então, quando a gente for discutir isso, eu vou mostrar o trabalho de uma prêmio Nobel que fala sobre isso, essa capacidade de encarar o problema com força. O problema está ali, então vamos lá, vamos resolver, né? Porque tem outra forma de encarar esse problema, que é já se achar derrotado, né? Abaixar a cabeça, desistir. Então, essa é a forma ruim de encarar o problema, porque diminui o tamanho dos telômeros, facilita o aparecimento de doenças e reduz a expectativa de vida. Nós vamos falar bastante sobre isso, vai ter uma live só para isso. 5, aprender e se aprofundar nas técnicas de meditação. Então vai ter uma fase em que nós vamos falar bastante sobre meditação. Eu vou falar sobre técnicas básicas, vou tentar ajudar vocês a quebrarem essa dificuldade, eliminar essa dificuldade de começar a meditar, porque o começo é difícil, mas depois isso vai ficando bom, vai ficando agradável e vai promovendo saúde para o seu cérebro, tá bom? Meu amor, eu acho que é isso. Agora vamos para as colocações e para as perguntas. Ah, sim, com certeza. Bom, vamos começar então aqui com a pergunta da Daniele Barzon, né? Ela sente muita dor na coluna e ela quer saber até que ponto o estresse pode influenciar nessa dor. Aí ela diz assim, ó, que faz ressonância e os profissionais falam que ela precisa se fortalecer
né? Mas ela fala também, diz que a dor é fora do comum e não condiz com a ressonância. Então ela quer saber se o emocional influencia, né? Porque Quem os profissionais foi dizem, a Daniele? é a Daniele Barzon, os profissionais falam Entendi. para ela que ela não pode deixar a dor ser a protagonista, né? Mas da isso às vida vezes foge do controle, né? dela. Mas é o seguinte, Daniele, ó, estresse tem tudo a ver com dor. Como eu já falei em outras lives, tudo que produz inflamação crônica subclínica aumenta a dor. Por quê? Porque diminui o limiar da dor no cérebro. Então, se não é só o estresse, não. Se o indivíduo tem uma barriguinha, é obeso, se o indivíduo tem aumento de resistência da célula à insulina, se o indivíduo tem uma infecção crônica não tratada. Então, tudo que aumentar a inflamação orgânica acaba aumentando a sensação de dor. O estresse crônico, ele mexe com o microbioma intestinal, conforme eu falei. Então, ele produz uma desbiose, ele aumenta a permeabilidade das células intestinais e isso faz com que você absorva muita coisa ruim e, consequentemente, você aumenta a inflamação no organismo. Essa inflamação tem relação com redução de substâncias neurotróficas cerebrais, redução da produção de alguns neurotransmissores e, como consequência, o limiar de dor diminui. Então, independente do que esteja causando a dor, seja uma alteração articular na sua coluna, seja uma alteração muscular, seja uma protrusão de disco, não importa qual seja a causa de base da sua dor. Mas o estresse crônico certamente vai fazer com que você sinta mais essa dor, que você sinta de forma mais intensa essa dor. Olha, o Jefferson e a Mara aqui participando, né? Fazendo um comentário. Então, assim, quando me vejo em uma situação de estresse, me dá um apagão. Parece que as pessoas falam, me explicam, mas não aprendo. Preciso me acalmar, pensar e raciocinar aquilo que a pessoa mais estressada que eu me explicou. É isso aí, é o estresse agudo que se sobrepõe a um estresse crônico. Então, talvez você já tenha lá um estresse crônico, de repente, no seu ambiente de trabalho ou por qualquer outro motivo, e de repente vem um problema agudo. Então, você que já tem aquela base de adrenalina e cortisol aumentada em decorrência do estresse crônico, de repente o seu organismo precisa liberar mais cortisol, mais adrenalina. Então, vem aquela sensação de ficar perdido, realmente, dá o branco, né? Dá o branco. Você não consegue raciocinar por um tempo, né? Você precisa, então, parar, respirar, prestar atenção na sua respiração, na sua inspiração, na sua expiração, fazer isso ali umas 5 vezes e depois você retoma o problema. E aí você vai conseguir observar as coisas com racionalidade. Mas isso que você está descrevendo é isso aí, é um estresse agudo sobreposto a um estresse crônico, e aí dá o branco, né? Celeste Lourenço agora participando. Existe alguma relação entre estresse e doenças autoimunes? Celeste, boa pergunta. Sim, tem sim. O estresse, como ele mexe com o microbioma intestinal, ele produz a desbiose, ele facilita então uma inflamação e ele interfere no equilíbrio do seu sistema imunológico. Então ele não só enfraquece o seu sistema imunológico, o estresse também ele modifica a ação do seu sistema imunológico. E esse estresse ele é um dos fatores que farão com que as suas células de defesa ataquem o seu próprio organismo, que são as doenças autoimunes. Isso acontece em várias doenças reumáticas, na neurologia, na esclerose múltipla, a gente vê também na tiroidite de Hashimoto, que é bastante comum. Então, o organismo ele começa a produzir anticorpos contra o próprio organismo. Ao invés de atacar agentes externos, micro-organismos estranhos, ele passa a atacar o próprio organismo. O estresse é um fator importante causal e um fator importante também para manter a doença em alta atividade. Então, o estresse é muito ruim e tem uma correlação importante com piora de doenças autoimunes, Celeste.
Marcelo Higino agora. Ele diz que sempre gostou de praticar atividade física e com o avanço da idade o cérebro quer que ele faça cargas maiores de qualquer atividade, porém as pernas não obedecem. Isso pode estar relacionado ao estresse muscular? Ô Marcelo, é interessante. Ô Marcelo, aquele dia no nosso encontro de jogadores lá, você foi dar uma corrida e estirou rapidinho, né? Marcelo, é isso mesmo, né? Para nós que jogamos futebol, né? Nós jogamos futebol e muito bem, modéstia à parte, né, Marcelo? Jogamos em um time muito forte, mas a gente ainda teria a técnica, né? Mas, lógico que os anos passam e a nossa capacidade de, de utilizar a musculatura, né? Aquela capacidade de distensibilidade normal de músculo vai diminuindo gradualmente. O nosso cérebro, principalmente jogando futebol, não entende isso e ele exige que a gente dê um pique naquele momento, mas o nosso músculo ou nossa articulação já tem uma rigidez, né? Então, é claro que você está falando aí especificamente do estresse muscular, né? Então, para o indivíduo que já perdeu elasticidade muscular, então, obviamente, ele vai tentar fazer aquele movimento de antigamente e ele vai ter um estresse muscular intenso e vai romper o músculo. Então, isso é um fato, tá? Agora, nós não podemos nos esquecer que a atividade física é talvez o principal combatente do estresse. Nós não precisamos mais jogar futebol. Eu e você, por exemplo, hoje o que a gente faz? A gente pedala, né? Se nós não conseguíssemos pedalar, a gente poderia caminhar, né? Você vai caminhar 150 minutos por semana, pronto, isso te ajuda demais a combater o estresse, né? Mas realmente o nosso corpo muda e às vezes o nosso cérebro não entende direito. Demora, né? para entender, né? A Deise Júlio aqui participando também, ela faz uma colocação, ela disse que é mãe de 2, é separada. O filho mais velho de 10 anos tem TDAH mais TOD e o pequeno de 3 anos demanda muito, né? E aí ela diz como equilibrar tudo isso sem se sentir no limite alguns dias. Isso aí, É com uma situação certeza você desafiadora, né? você tem um estresse aí, né? É um estresse crônico, porque você tem problemas que realmente são seus e que não tem como fugir deles, né? Então, no futuro, a gente vai falar quais são as atitudes que você deve tomar. Mas, basicamente, são essas 5 que eu citei, né? Concentração plena no agora, praticar atividade física, valorizar bastante as coisas boas que acontecem no dia a dia, desenvolver a postura desafiadora diante de problema, aprender a se aprofundar nas técnicas de meditação. Quando a gente for discutir o combate contra o estresse, a gente vai falar do trabalho, então, de uma prêmio Nobel americana, e ela fez o trabalho, inclusive, com mães que tinham crianças com problemas graves. Mães que acompanhavam os filhos o tempo todo em clínicas de reabilitação, em hospitais, e ela estudou o telômero dessas mães. O telômero é uma estrutura que fica na ponta ali dos cromossomos e quanto maior o telômero, maior a capacidade de regeneração celular, maior a expectativa de vida. Quanto menor o telômero, menor a capacidade de regeneração celular, menor a expectativa de vida. E ela mostrou que as mães que tinham uma postura desafiadora diante dos problemas, que realmente encaravam o problema de forma bem positiva, tipo, o problema está aqui, é meu e eu vou ter que resolver. Essas mães, elas tinham um telômero muito maior do que aquelas mães que eram lamentadoras, que reclamavam para todo mundo, que não achava que não ia conseguir. Essas mães, elas tinham um telômero cada vez menor, ou seja, essas mães ficavam doentes muito rápido. Essas mães acabavam tendo doenças relativamente graves em pouco tempo. Então, a postura desafiadora diante do problema ela é importante. E você tem que associar isso a outras coisas, como, por exemplo, atividade física.
Porque a atividade física, ela reduz o cortisol, reduz a adrenalina, que a gente está falando que faz tanto mal para o estressado crônico. E é claro, muitas vezes precisa do acompanhamento com o médico, né? Muitas vezes você precisa de reposição de neurotransmissão cerebral, precisa tomar algum remédio para te auxiliar, né? Às vezes você precisa de psicoterapia para te auxiliar, porque realmente, né, a sua carga é bastante pesada e você tem que ter estratégias para não ficar doente, que é o que nós vamos tentar passar nessa sequência aí de lives. Mas basicamente são esses 5 passos importantes e que a gente vai discutir cada um no futuro. Eu me lembrei desse caso aí quando eu vi a pergunta da Daisy. E o Dimas Pedroso Barbosa participando, ele respondeu também a pergunta do Marcelo, né? Quando ele disse, isso pode estar relacionado ao estresse muscular? Aí o Dimas, não, Marcelo, é veieira mesmo. O Dimas foi outro grande craque. Abração, Dimas. O Dimas também é do nosso grupo. Grande Dimas, grande abraço para você. E o Marcelo disse, inclusive, que depois do encontro, ele nunca mais jogou bola. Sim, sim. O Marcelo foi um grande jogador, gente. O Marcelo jogou no Atlético Paranaense, um cracaço de bola. É um cara extremamente inteligente, sou admirador do Marcelo. Mas no último encontro foi isso mesmo. A gente foi tentar correr, uma boa parte dos integrantes, dos ex-jogadores se machucaram, né? E a Simone Zanata também pergunta aqui se o estresse crônico pode causar zumbidos. Simone, eu não conheço essa correlação em termos de evidência científica, tá? Nunca vi um artigo mostrando essa correlação, mas a gente sabe que o estresse, ele tem uma capacidade de liberar tanta adrenalina e que faz vasoconstricção cerebral, vasoconstricção de artéria, dependendo da causa do zumbido, ele pode contribuir sim. Né? Se você tiver lá um zumbido por alteração circulatória de labirinto, ou do 8º par craniano, que é o vestíbulo coclear, então dependendo da causa, o estresse pode piorar sim. O problema de zumbido é que ele tem muitas causas, muitas. Algumas causas são tratáveis, outras não, né? Mas eu diria que, pelo menos em alguns casos, certamente o estresse poderia piorar o zumbido. E a Tia Nalva participa também, faz aqui um comentário, né, dizendo que realmente ao longo das etapas da vida, ela pensa que nenhum ser humano não viva sem ter estresse. Perfeito, né? Nova, é isso mesmo, né? Todo mundo passa por estresse, não tem jeito. É que algumas pessoas passam por situações estressoras extremamente difíceis, mas sem ter a capacidade de sair, de lutar contra aquilo, né? Algumas pessoas se entregam realmente ao estresse e não buscam se livrar daquela situação. Né? Eu conheço muitos casos assim. Eu vou citar aqui, por exemplo, cuidadores de pacientes, de pessoas da família que têm doença grave, como doença de Alzheimer, uma demência vascular, né, ou um câncer, e de repente vai lá, o ente querido vai para a cama. O ente querido não consegue mais tomar banho sozinho, não consegue se alimentar sozinha. Essa pessoa, então, ela assume essa responsabilidade. E o tempo vai passando, né? E aquele doente continua ali, cada vez pior, exigindo cada vez mais do cuidador, que é aquela pessoa da família, e o estresse vai tomando conta. Bom, o que a pessoa vai fazer? Bom, eu sempre aconselho, olha, junta a família, paga para alguém cuidar, né? Você só coordena, só observa, tá? Alguns não têm esse dinheiro para cuidar, e a pessoa segue. Bom, tudo bem, aí depois chega um momento que aquela pessoa doente morre. Aí esse cuidador, ele continua vivendo o estresse da mesma forma, porque ele fica remoendo o sofrimento daquele ente querido. Ele fica sempre se lembrando do quanto aquela pessoa sofreu. Né? Às vezes, pior, às vezes a pessoa se sente culpada, fala, mas eu podia ter feito uma coisinha a mais, né? Que geralmente é sempre um exagero de quem pensa. Mas veja bem, essa pessoa ela não sai do estresse, ela se mantém estressada cronicamente e ela vai ficando doente.
mesmo que aquele ente querido já tenha morrido, ela já nem tem aquela responsabilidade mais. Então, isso é um tipo de atitude. Mas eu conheço muitas outras pessoas que fazem o melhor que pode, que cuidam da melhor maneira possível. O ente querido morre, vem a fase de uma depressãozinha reativa, que é normal, e rapidamente a pessoa já volta para a vida normal. Então essa é a pessoa mais resiliente, essa é a pessoa capaz de passar por uma situação difícil e conseguir uma recuperação posterior. Então, todo mundo, como você disse, Nalva, passa por situações estressantes, não tem jeito. A diferença é como as pessoas passam por essa situação estressante e principalmente como elas reagem quando o fator estressante já passou. Elas vão recomeçar a vida ou elas vão ficar remoendo o sofrimento que já se foi, né? Menos infelizes são aqueles que conseguem recomeçar a vida. E muito infelizes são aqueles que ficam remoendo a perda pelo resto da vida, né? Aí o estresse realmente toma conta e as doenças chegam. Olha, a Isa está participando com uma pergunta, ela quer saber se tem relação, se existe relação entre o estresse e o formigamento nas mãos e nos pés. O formigamento nas mãos e nos pés depende. Quando ele é agudo, ele é de curta duração e está relacionado a um evento estressante, né, uma ansiedade, pode ter relação sim. Quando a pessoa fica ansiosa, né, e a ansiedade é uma forma de estresse, às vezes está muito ansiosa, o que acontece? A pessoa respira muito rapidamente. Essa respiração aumenta, quer dizer, diminui o nível de PCO2, de pressão de dióxido de carbono, né? E isso pode, de alguma forma, produzir formigamento. E esse formigamento ele pode ser perioral, pode ser nas mãos, pode ser nos pés. Mas se for pela ansiedade, né, pelo estresse agudo, isso dura um pouquinho e depois passa, né? Se esse formigamento for persistente, aí não, aí tem que buscar outra causa. Participando aqui também a Rosane da Silva Ribeiro, né? Ela faz um comentáriozinho dizendo que agora caiu a ficha, agora ela entende por que ela sente tantas dores do corpo, né? O causador de tudo isso é o seu paciente liduíno. Homenzinho estressante! O liduíno. E dá gargalhada. O liduíno teve um trauma craniano grave e saiu inteirão, né? E a Rosane cuidou dele extremamente bem. Uhum. E a Celeste aqui dizendo, né, que o pior de cuidar de uma pessoa acamada é que você sofre por não poder fazer nada, sim, né? Quando ela morre, você sente um vazio e acha que não fez tudo para a pessoa. Isso é um sentimento comum acontece. De se sentir, né? Sim. Nesse caso. Pois muitas pessoas aqui entraram depois também na nossa live, dando boa noite, participando. Deixa eu só falar aqui, ó. O Moisés Carrara, né? Ele escreveu, Jamel é bom pro estresse? Eu vi que rapidinho, não tinha entendido. Não, Moisés é muito querido. O Moisés, não é bom pro estresse, não. A Jamel só vai piorar a situação. Exato. Cautela, hein? Moisés. Olha, deixa eu ver quem mais. A Josete Pedroso Oliveira, participando, diz que está aqui em Arapongas, que está ainda aqui em Arapongas. Deixa eu ver quem mais aqui. A Josete é lá do litoral e ela veio visitar a irmã e tá aqui por uns tempos. A Rita Silva dando boa noite pra gente, chamando a gente de dupla dinâmica. Boa noite, legal. A Varlete Anselmo também. Varlete, abraço. A Cleusa Russo, né? Diz que Cleusa, chegou atrasada, mas que depois assiste, recupera tudo. Deixa eu ver. E a Cleusa, inclusive, tá dizendo que me viu dançar. Cleusa, você não viu. Cleusa, foi muito mais que aquilo. Foi muito mais. Gente, que delícia. Tava ali, ó, com a minha mãe que fez uma comidinha tão gostosa pra gente, né, meu amor, né? A minha tia que tá participando da live, o meu irmão, né, a minha cunhada. Nós começamos a relembrar aí o passado ouvindo algumas músicas. Mas não demorou nada. Eu nem sei, na verdade, quando foi que eu comecei a dançar, a cantar, e foi bom, né? Porque daí um do lado foi levantando também, o outro também. Foi muito
muito legal. bom, um momento de se valorizar. Isso Momento aí. em família é sempre muito bom, né? Ó, a Cidinha Hernandes participando, Oi, dando Cidinha, boa noite. boa Ela noite. disse, estava caminhando! Isso aí, lá de Londrina, Dona Cida, gente boa demais. Né? Deixa eu ver, a Maria Neuza Corte também Maria Neuza, querida, participando. grande abraço. A Luzia Ivassi, Ângela A Vicentim, Luzia, dizendo abraço, que Ângela. a Ângela dizendo que vai assistir a live toda depois, né? Legal. Ah, deixa eu ver quem mais aqui participando com a gente, né? O Moisés, que fez a pergunta da Jamel. Aí a Luciana botar, doutor, quem que não passa estresse? Quem, não né? Não tem jeito, né, Luciana? É difícil. É assim mesmo. E o estresse, pergunta agora da Neide, né? O estresse pode causar paralisia facial em gestantes? Não, como causa direta, não. Paralisia facial ela é uma reativação de um vírus, do vírus da família do herpes, né, que fica ali no gânglio do nervo facial, e um dia reativa. Na verdade, tem relação com imunidade um pouco mais baixa. Né? A gestante, ela faz uma modificação de imunidade total, né? Porque o feto que está ali crescendo no útero é um corpo estranho. Isso mexe com o equilíbrio do sistema imunológico. Então, isso pode produzir, eventualmente, a paralisia facial periférica idiopática de Bell, que é aquela paralisia relacionada à reativação desse vírus da família do herpes no gânglio do nervo facial. Mas não dá para a gente correlacionar diretamente com estresse. Tá? Estresse para a grávida é muito ruim. Né? Gestação é um momento em que a pessoa tem que passar com muita tranquilidade, com poucos problemas, com poucos momentos de ansiedade. Tem que ser um momento, tem que ser um período de tranquilidade. Isso tem uma relação importante com o sucesso de uma gestação completamente saudável. A Varlete participando, ela tá dizendo assim, professor, não passa estresse. Imagina, né, Varlete? Imagina, né, Varlete? A gente vai falar da síndrome de burnout na semana que vem. Vocês vão ver que uma das profissões em que há mais acometimento dessa síndrome são os professores. Exato. A Sueli Pedro Amiante diz, né, dando boa noite aqui pra gente, ela diz que é difícil não se estressar com tantas notícias ruins hoje em dia, né? Esse é outro problema grave, né? Porque a imprensa, a mídia, ela vende notícias ruins, porque notícia ruim dá muito mais audiência. Né? Então, aquela história do indivíduo que passou no trabalho o dia todo se estressando, sob pressão, tendo que produzir o que ele não podia, se matando. Aí quando ele chega em casa, ele nem vai caminhar, ele senta no sofá e liga num desses programas de violência. Sensacionalistas, aí o indivíduo já começa a falar que o fulano matou 3 e teve um acidente que o indivíduo perdeu a cabeça e passa umas imagens e o cara fica ali olhando. Então isso indiretamente é terrível. Por quê? Isso aumenta a liberação de cortisol e adrenalina, né? Isso ativa as células espelho do cérebro. Você vê aquela situação e você ativa áreas cerebrais daquelas pessoas que estão sofrendo lá do outro lado da tela. Então, o que acontece? Você mantém o estresse maior ainda. Já era horrível durante o dia. Aí o programa do fulano de tal, lá da rede tal, que só passa violência, vai aumentar ainda mais o seu estresse. E você perdeu o seu tempo, não foi caminhar. Né? E às vezes senta lá com uma cerveja, um pacotinho de chips, vai inflamando o organismo, diminuindo a expectativa de vida. Ó, o Fábio Lopes aqui acabou de entrar, dando boa noite pra gente. Olha, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá? Sim. A Cidinha Hernandes, ela pergunta se o estresse desencadeia de forma rápida o Alzheimer. Ô, Cidinha, dona Cida, boa pergunta. Na verdade... Essa pergunta dá uma live inteira. O estresse, ele acelera o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, a gente sabe hoje que antes de aparecer o primeiro sintoma de Alzheimer, 10, 15, alguns estudos mostram que até 20 anos antes de aparecer os sintomas, já começaram as alterações. Então, o indivíduo vai tendo aquelas alterações durante décadas da sua vida,
até que aparece o Alzheimer. Por isso que a gente diz que a doença de Alzheimer é uma doença construída, né? A gente constrói o Alzheimer ao longo da vida. Como é que a gente constrói? Comendo errado, dormindo mal, sendo sedentário e não combatendo o estresse. O estresse é um fator, sim, para a destruição de neurônios e para apressar o aparecimento da doença de Alzheimer. Olha, Maria Neuza Corte por aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais aqui que entrou agora no finalzinho da live. Franciele Rodrigues também. Franciele. Deixa eu ver, Sueli Pedro já tinha falado. Bem, eu acho que é isso, né, meu amor? Passou pessoal... só 2 minutinhos, mas, gente, foi muito bom. Sim. E é assim, ó, nós vamos fazer seguidamente nas segundas aí por um tempo, tá? Então, nós não vamos pular segunda. Próxima segunda nós faremos, então, uma live sobre síndrome de burnout. É extremamente importante vocês acompanharem essa live para vocês entenderem que um ambiente inadequado de trabalho produz danos para o seu organismo e principalmente para o seu cérebro. Então as pessoas às vezes acham que é normal, é natural trabalhar sob pressão e estressado o tempo todo. Mas vocês vão ver que isso não pode ser normal, porque isso produz doença, tá bom? Então, nós convidamos vocês para na próxima segunda-feira, às 19 horas, estarem aqui conosco para discutirmos síndrome de burnout. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento de live. E para você também que vai assistir a live depois. Fica aqui o nosso carinho. E até segunda-feira. Até a segunda. Boa semana, gente. Boa tchau. Semana. Tchau.